Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquei muito feliz ontem, meus irmãos, que eu percebi que a pregação de ontem sobre dízimo e oferta foi o estudo que foi mais compartilhado. Então, que esse estudo venha chegar nessas pessoas que receberam, que elas também venham ser impactadas, porque é um tema muito pouco falado dentro das igrejas. Então você vê que dificilmente você vê uma pregação sobre dízimo e oferta, porque as pessoas não querem mexer nesse assunto, porque envolve dinheiro. Então isso as pessoas não querem mexer, deixa do jeito que está. Então as pessoas não aprendem verdadeiramente sobre dízimo e oferta, porque aqueles que deveriam ensinar não querem se envolver nesse assunto. Amém? Mas nós estamos aqui, como eu disse, com a intenção sempre de pregar a palavra de Deus para vocês. A verdade, doa quem doer. Quem ficar incomodado, eu não estou preocupado. O que eu quero é que vocês aprendam a palavra de Deus. Então, seja o tema mais polêmico que for, eu vou pregar. Preguei recentemente sobre Maria, da maneira que a Bíblia ensina, sem ofender Maria e colocando Maria no lugar que é devido a ela. Amém? Então, também o dízimo e oferta, ontem coloquei no lugar que é devido a ele. Então, nós temos que pregar a verdade, independente do que as pessoas vão falar. Eu não me preocupo com o que as pessoas vão falar. Simplesmente eu prego. Amém? Então, por que eu quero trazer a pregação de hoje? Pegando o gancho de ontem, dízimo e oferta, porque envolve a questão financeira, né? Esse bicho de 7 cabeças, que é o dinheiro. Então, nesses últimos tempos, se você olhar de 20, 30 anos para cá, mais ou menos, você vê que se levantaram um grupo de pessoas que têm usado o Evangelho para se enriquecer. Então hoje o Evangelho de Cristo está totalmente distorcido do seu propósito, porque Jesus disse para os seus discípulos: ide e pregar o Evangelho, de graça recebeste, de graça dai. Então o Evangelho é as boas novas da salvação. Então se eu recebi essas boas novas, eu também tenho que dar para as pessoas de graça. Então as pessoas de 30 anos para cá perceberam que o Evangelho era uma grande fonte de lucro. E vocês verem que no mundo gospel, nas igrejas, tem usado a palavra de Deus para benefício próprio, para o enriquecimento. Eu digo enriquecimento ilícito, porque eu coloco como crime. A pessoa que quer enriquecer pelo Evangelho é um criminoso, porque Jesus diz que ele está dando de graça, devemos também dar de graça o Evangelho. Quando eu uso o Evangelho a meu favor, para enriquecimento, eu estou sendo um criminoso. É um criminoso pegar aquilo que é santo e profanar a meu favor. Então isso é perigoso. Então a própria palavra vai nos alertar. Então a pandemia é para que nós possamos abrir os olhos, que a cada ano, essa questão que eu disse, 30 anos para cá, a cada ano, falsos profetas vêm se levantando a cada dia mais. Então muitas pessoas, a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, estão sendo enganados ou se deixando enganar. Porque eu sempre digo, não tem ninguém inocente. Se ele está indo atrás do falso profeta, é porque ele gosta do falso profeta. Eu também digo, só existe o ídolo, porque existe aquele que idolatra o ídolo. O ídolo, ele não tem vida por si mesmo. Ele só é ídolo porque tem quem idolatra ele. Amém? E assim é o falso profeta. O falso profeta, ele só consegue o seu objetivo porque tem pessoas que dão ouvidos a ele. Então a palavra de Deus nos alerta em muitos textos. E esse falso profeta, o apóstolo Pedro, vai alertar qual o objetivo desse falso profeta, que Pedro já alertou naquela época, que viriam, e que nessa nossa época existe muitos aí fora. Então qual o objetivo dele? A preocupação dele, o objetivo dele é ganhar a sua alma para Jesus? Será que é? Não, nunca foi e nunca será. A intenção dele está em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim: também
os falsos profetas, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então Pedro está dizendo uma coisa futura, uma palavra profética. Então o que Pedro está dizendo, diante das gerações, vão se cumprindo. E na nossa geração não é diferente. Então o que Pedro está dizendo aqui, está se cumprindo também em nossa geração. Existem muitos falsos profetas que Pedro falou aqui, que está no nosso meio, dizendo que está pregando a palavra. Mas a intenção dele é usar o evangelho a seu favor. Hoje, para muitos, principalmente esses falsos profetas, o evangelho, a pregação do evangelho virou uma profissão. Então, ele sabe que as pessoas são tendenciosas ao engano, são facilmente enganadas, principalmente quando se refere às coisas de Deus. Então, qualquer coisa que ele prega, as pessoas facilmente deixam se enganar por esse estudo, por esse ensino. Então Pedro já vai alertar, a palavra de Deus alerta. Então qual a intenção dele? Quando Pedro pregou a primeira pregação de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, o que aconteceu? A Bíblia diz que mais ou menos entre 3.000 pessoas se converteram. Então a pregação de Pedro, a primeira pregação da igreja, impactou a vida de aproximadamente 3.000 pessoas. Então 3.000 pessoas aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Então vocês veem a diferença de uma pregação verdadeira para esse tipo de pregação que ele alerta na sua segunda carta. A intenção desse pregador, todo dia que ele sobe no altar, a intenção dele é fazer de você uma mercadoria. Então quando ele olha para você, ele não está preocupado com a sua alma, se você é uma pessoa arrependida ou não, se você é uma pessoa que nasceu de novo ou não, até porque ele nunca nasceu de novo, porque ele nunca aceitou Jesus verdadeiramente. Então ele usa o nome de Jesus para o seu benefício, as pessoas acreditarem que ele é um homem de Deus. Então Pedro vai dizer que esses homens olham para você como uma mercadoria. Então toda pessoa que entra na igreja dele, ele vai tentar seduzir, para tentar extorquir dessa pessoa o dinheiro que ela tem. Então, porque a intenção dele é enriquecer com o evangelho, porque o evangelho para ele não é um dom, o evangelho para ele é uma profissão. Então, a profissão você dedica o máximo para poder conseguir o seu objetivo. Quando você trabalha, você quer ganhar dinheiro. Então você tem uma profissão. Então esses também, falso profeta, usa como uma profissão, porque ele olha as pessoas como uma mercadoria. Há uma oportunidade, cada pessoa que entra naquela igreja é mais uma oportunidade de ele extorquir dinheiro para ele, para o seu enriquecimento ilícito. Porque a intenção dele de pregar o evangelho não é para impactar a sua vida com a palavra de Deus, e sim para que você seja enganada com aquilo que ele diz. Olha só o que Pedro diz, que Pedro diz que por avareza vão fazer comércio de vocês, com palavras fictícias. O que é a palavra fictícia? A palavra de Deus é a verdade, mas ele vai usar a palavra de Deus naquele circo que ele faz ali, naquele enredo, usando palavras fictícias. O que é isso? Prometendo coisas que ele não pode dar. Falsas promessas. Então o que você mais vê fora são esses homens fazendo falsas promessas. Então promete isso, promete aquilo, que vai fazer isso, que na igreja dele tem isso, a igreja dele resolve o seu problema, vai para lá que você vai resolver seu problema, seja um problema financeiro, seja um problema de doença, vai para a minha igreja que eu vou resolver. Então isso é uma promessa falsa, são palavras fictícias. Quem diz isso? O falso profeta, porque ele está preocupado em você ir para lá, ficar a vida inteira enganado. Por quê? Porque você vai ficar lá esperando aquilo que ele está te prometendo e nunca vai acontecer. Engraçado que tem muitos que prometem prosperidade,
Mas eu conheço gente que está lá 20 anos nessas igrejas, 20, 30 anos, que mora de favor até hoje, mora de aluguel. Enquanto esses que pregam prosperidade, que você vai ser rico, você vai ser vitorioso, ele a cada dia mais enriquece. Mas a pessoa que ele promete, a cada dia mais está pobre. Porque ele está sugando aquela pessoa, porque ele precisa enriquecer. Para ele enriquecer, ele precisa tirar daquela pessoa que está ouvindo. Então aquela pessoa fica na esperança a vida inteira de receber essa promessa de ficar rico, da prosperidade, da cura, e nunca consegue. Então nós temos que abrir os olhos para isso, meu irmão. É tanta mentira que está pregando para as pessoas acreditam em tudo. Eu conheço pessoas que estão com problema de saúde há 30 anos, está nessas igrejas, e toda semana tem campanha de cura e libertação na igreja dele. E toda semana ele reclama que está com dor, ele nunca é curado. Mas todo mês ele dá o dinheirinho dele lá para o cara. Porque o interessante é que tem gente lá que nunca viajou para Bocaiúva, nunca conheceu uma praia. Mas ele, o pregador, todo ano ele vai para Israel, né? Para Jerusalém, ele vai para a praia, ele vai em viagens internacionais. Enquanto a pessoa que está ali esperando a promessa, que ele está extorquindo, porque a pessoa para ele é um comércio. O que acontece? A pessoa nunca foi nem em Bocaiúva. Quanto mais uma praia. A pessoa nunca foi numa praia. Esse pregador todo ano vai na praia com sua família. Com qual dinheiro? Com o dinheiro que ele extorquiu da pessoa, fazendo falsas promessas. Amém? Então devemos ficar atentos com isso. E o que o falso profeta usa? O falso profeta, meu irmão, ele é induzido, ele é usado por uma coisa chamada espírito maligno. Principalmente nesses lugares onde promete revelação, existe nesse falso profeta um espírito adivinhador. Olha só, Atos 16, olha o que diz, Atos 16, versículo 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então Paulo estava indo ali orar, e o que aconteceu? Uma mulher que estava possessa de um espírito maligno, um espírito de revelação, um espírito adivinhador, começou a incomodar Paulo. Então Paulo para e repreende em nome de Jesus esse espírito maligno, e automaticamente esse espírito sai dessa mulher. Então essa mulher, se você ler o texto de Atos 16, ela era usada por homens, os seus senhores, para dar grandes lucro. Então as pessoas que ouviam essa mulher, as revelações dessa mulher, eram enganadas por um espírito adivinhador. Então quando Paulo expulsa esse espírito adivinhador dessa mulher, Paulo é o quê? Perseguido, Paulo é preso, porque os senhores que usavam essa mulher, esse espírito adivinhador, que não tinha mais a fonte de lucro, porque ele revelava as coisas para as pessoas, e as pessoas ficavam admiradas. Olha, coisa de Deus, olha, Deus está revelando para nós. Então, na verdade, quem estava revelando, adivinhando, era quem? Um espírito maligno, um espírito adivinhador, que Paulo repreende e ele sai. E quem te repreende e sai em nome de Jesus? Demônios. Então o espírito adivinhador é um demônio. Então tem muitos homens que se dizem de Deus, que fazem revelações para você, revela até o seu CPF, toma cuidado, é um espírito de demônio que está nele. Toma cuidado, meu irmão, não caia nesse engano. Paulo está mostrando aqui que demônios têm usado pessoas para dizer que a revelação é de Deus. As pessoas ficam admiradas, ficam assim, extasiadas com aquele poder. Mas na verdade é um demônio que está por trás daquilo ali. O próprio Jesus em Mateus 24 vai dizer que virão falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e milagres. Toma cuidado, meu irmão, Jesus está alertando. Eles também fazem milagres, amém?